ações, pensamentos, sentimentos. E hoje, falando acerca da voz da paternidade, estamos ali em Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Nesse momento, amados, nós estamos vendo o homem e a mulher se escondendo de Deus. E ali eles tinham um contato direto com Deus. Relembrando, Deus criou o homem e a mulher com as suas próprias mãos, criou o homem com as suas próprias mãos e soprou da sua essência homem, do seu espírito dentro do homem. Então, ali eles tinham essa comunhão, essa comunicação bem estabelecida. Só que aí nós vemos no decorrer, nos versículos anteriores, que veio uma outra voz lançando dúvida diante daquilo que Deus havia colocado como direção para o homem e para a mulher. E que direção foi essa? Comam de tudo que há nesse jardim, menos da árvore do... E aí o que a serpente vem? Trazendo dúvida. Não, certamente não é assim, você não vai morrer. E através daquela desobediência, de ter desobedecido uma direção que Deus havia dado ao homem e à mulher, entrou o pecado. E qual foi o pecado? Foi eles comerem o fruto? O pecado foi a desobediência. Todo pecado tem nome, devemos dar o nome correto até para gerar entendimento. O pecado não foi eles terem lá ido pegar e comer o fruto. O pecado foi eles desobedecerem um comando ali de Deus. E a partir daquele momento em que eles pecaram, quando Deus veio para ter essa comunicação com eles, o que eles fizeram? Se esconderam. E a partir daí nós vamos trazer o entendimento, relembrar um pouco, até mesmo para os que estão vendo através da internet, o que significa a paternidade. Quando nós vemos aqui o pecado acontecer, nós vemos que o homem ele começa a afastar e a temer a Deus. Porque aí ele tem autoridade para uma outra voz na sua vida. E essa era a voz de Satanás, a voz da serpente. E então, quando ele dá esse ouvido, ele começa a se afastar, depois ele perde o acesso ali ao Jardim do Éden, e hoje nós vemos tudo que resultou, não é? Só que precisamos entender, somos feitos corpo, alma e espírito. Deus se comunica com o nosso espírito, mas a pessoa que está em pecado, amados, ela está alimentando qual dessas três dimensões? Ela está alimentando o seu espírito no pecado? Não. O que acontece com o nosso espírito quando nós estamos em pecado? E o que acontece, igreja? Ele fica adormecido. Vamos chamar aqui um jovem. Vem, Gustavo. Vamos chamar um jovem aqui para fazer uma breve simulação. Deus, ele é espírito. Aí nós trazemos aqui o espírito do homem. O espírito do homem aqui. Só que aí esse homem começa a pecar. Quando ele começa a pecar, ele está alimentando a sua carnalidade. Está alimentando a malícia, a iniquidade que está na sua alma. Então o seu espírito, que é algo que precisa estar conectado com Deus, e Deus ele é bom, Deus ele não faz coisas erradas, ele começa a adormecer. Fechou o olhinho? Adormeceu já, olha, rapidinho. E aí Deus chega para se comunicar com o espírito do homem, mas o espírito do homem está dormindo. Como que o homem vai ouvir a voz de Deus se o ponto de comunicação de Deus com o ser humano é através do espírito? Tem como
o homem ouvir a voz de Deus, que é espírito, se o ponto de comunicação é o espírito dele, então ele vai deixar de ouvir a voz de Deus e vai começar a ouvir a voz do quê? Cada vez mais da sua carnalidade, da sua alma. Obrigado, Gustavo. E aí entra a paternidade, amados. O que significa a paternidade nesse processo de restauração do ser humano? Por que Deus ele coloca essa ferramenta da paternidade? É um homem e uma mulher. Nós vemos através da palavra os profetas e os apóstolos, que são trabalhados por Deus, que já tiveram testemunho, já tiveram processo, são pessoas que já têm essa comunicação estabelecida com Deus e podem chegar e transmitir, ou seja, ser a boca de Deus aqui nessa terra. Porque se um ser humano está em pecado, o seu espírito está adormecido, ele não consegue ter comunicação com o Pai, com Deus, que é espírito. Como que essa pessoa seria resgatada? Como que essa pessoa iria conseguir ouvir a voz de Deus se o espírito dela não está ativado, se o espírito dela está adormecido? Como que iria acontecer essa? Que nem se eu estivesse aqui, eu precisasse falar com meu esposo que estivesse lá na minha casa. Mas se o celular dele não está funcionando, eu vou conseguir falar com ele? Não vou. E aí eu vou precisar fazer o quê? Ligar para uma outra pessoa que esteja em casa, que o celular esteja funcionando, e essa outra pessoa vai passar o recado. Vocês compreendem? Só que Deus, ele não quer simplesmente passar recado. Nós precisamos restaurar a cultura do reino de Deus nessa terra. E aí entra a dimensão da paternidade. O que significa isso? É uma pessoa que vive a cultura do reino, que já tem essa conexão estabelecida com o Pai, com Deus, que tem o seu espírito ativado. Então ela vai entender, já entendeu o que significa o reino de Deus, já entendeu o que é reino, propósito, governo, tempo, mentalidade, cultura, expansão. E ela vai transmitir essa essência, que é a essência do reino, para a vida de outras pessoas. E dentro desse processo de transmitir a essência de Deus, como era no princípio, o homem foi criado, a essência de Deus, mas o pecado vem e acaba cortando essa conexão e acaba gerando uma essência, através de a gente ouvir a voz do inimigo. O que é gerado dentro de nós? Coisas ruins, não é verdade? Todos esses anos, basta refletirmos, esses anos que nós estivemos aí desconectados de Deus, ouvindo coisas que são erradas, praticando coisas que são erradas, gerou uma estrutura dentro de nós. E hoje nós precisamos aprender o que é a cultura do reino. Só que a gente não aprende a cultura do reino somente de ouvir falar. É igual aos nossos filhos. Os nossos filhos, se nós, até eu costumo falar a respeito de um ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado popular e errôneo nunca funcionou para ninguém, para nenhuma família. Vamos ser conscientes. Os filhos ali, o filho está vendo o pai beber, fumar, aí o pai diz: não fume, não bebe. Mas quando o pai vira de costas, esses dias eu ouvi a respeito de uma pessoa que começou a fumar com pequena idade. Quando a mãe colocava a bituca de lado, ela pegava e continuava ali com aquele restinho de cigarro. Para você ver como esse ditado nunca funcionou. E se nós olharmos para as nossas vidas, muitos até praticaram coisas erradas que seus pais fizeram, né? Mas o pai e a mãe diziam: não faz. Então, o modelo, a prática, é o que realmente vai estabelecer. É o que tem a autoridade para se estabelecer uma cultura. Aí entra a paternidade, que já se torna um modelo de vida de Deus, um modelo daquilo que deveria ter sido desde o princípio, mas que o pecado tem
acabou afastando o homem de Deus. Então, essa é a importância da paternidade. Todos compreenderam? Por que eu preciso de uma paternidade? Porque se o nosso espírito, viemos aí do mundo, cheios de pecado, cheios de iniquidade, vamos estar aptos a ouvir a voz de Deus? Não, precisamos restaurar, precisamos trabalhar o nosso espírito novamente, para que ele esteja ali desperto, para ouvir plenamente, reestabelecer essa conexão com o Espírito de Deus. E a paternidade, que já tem essa conexão estabelecida, vai ser a boca de Deus sobre a terra e vai ser um modelo da cultura do reino de Deus sobre a terra. Amém? E aí nós vamos dar a continuidade, já trazendo todo esse entendimento. Hoje nós vamos mostrar como é importante nós termos uma paternidade. Como a gente já deu essa introdução, para restaurar, amados, na nossa vida, o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para toda a humanidade. Quando diz toda a humanidade, somos todos nós. Aqueles que creem, aqueles que vivem a palavra do reino, aí nós temos acesso às coisas extraordinárias de Deus, amém? Então, Deus, Ele criou o homem, nós vemos aqui em Gênesis 3:8, para ter um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho. E um pai, ele sempre está ensinando ao seu filho, amém? Para que ele dê os mesmos passos e que vá além. Hoje nós vemos, nós como pais, nós trabalhamos, nós lutamos ali para conquistar as coisas, para que os nossos filhos tenham aquilo que nós não tivemos. É ou não é verdade? Nós, como pais naturais, já nos esforçamos para que os nossos filhos tenham acesso a coisas que talvez nós não tivemos na nossa vida, na nossa infância, para que eles possam usufruir daquilo que nós talvez não tivemos. Então, o pai, ele sempre vai querer que o seu filho tenha aquela mesma essência, dê continuidade à sua obra e que vá além. Então, Deus ali no início, Ele criou um homem para ter esse relacionamento íntimo. E quando Ele passeava ali pelo Jardim de Éden, Ele estava em busca do homem para lhe ensinar e para lhe direcionar. Para ensinar e direcionar o quê, Dai? Havia sido criado toda a terra e Deus havia colocado o homem ali para não somente aproveitar, mas para administrar tudo aquilo que Deus havia criado. E administrar é eu ter responsabilidade. É eu saber que aquilo que está nas minhas mãos, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso fazer crescer. É como nós, quando recebemos algo bom, nós não queremos ter aquilo por mais e mais tempo? Queremos? Deus, Ele criou coisas extraordinárias. Quem aqui quer diamante? Quem aqui quer ouro? Quem aqui quer rubis? Olha só, tem um monte de pedras preciosas que o nosso Pai criou. E Ele deixou na mão do homem para administrar. E enquanto administramos, nós usufruímos, multiplicamos, trabalhamos com aquilo. Então, Deus, Ele veio para continuar instruindo. Como se nós pegássemos o nosso filho, dessemos ali um iPhone, que está em que número já? 17 já? Meu Deus. Um iPhone 17, entrega na mão do menino, você vai sentar do lado e vai ensinar o menino, vai falar, olha, tem que não deixa jogado por aí, não faz isso, toma cuidado para não quebrar. Não é assim quando a gente dá alguma coisa de valor para os nossos filhos? Então, Deus, Ele vinha para direcionar, instruir como o homem deveria se portar para ensinar a cultura do seu reino. Mas após o pecado, o homem lhe deixou de ter prazer pela voz de Deus. Como nós ouvimos, o pecado, ele alimenta a nossa alma, ele alimenta a nossa carne. Então, que alegria o homem vai ter em estar ouvindo a voz de Deus, se a sua alma, se a sua carne é quem está sendo alimentada.
ele vai ter cada vez mais fome e sede por aquilo, de estar se alimentando daquilo. É que nem uma criança. Bebezinho nasce, ele conhece o quê? O leite. Então ele quer aquilo, mas a partir do momento que você der uma outra coisa para a criança, ela vai passar ao quê? A desejar essas outras coisas, né? Então, a partir daí, o homem deixou de ter prazer pela voz de Deus. E este já não era mais íntegro, ou seja, inteiro ao Senhor. Então, um abismo foi criado ali entre homem e Deus. Mas de geração em geração, Deus tem levantado ao seu povo, pela voz dos seus servos, os apóstolos e os profetas. Nós vimos no Antigo Testamento, no decorrer ali do Antigo Testamento, vários exemplos disso. Quando o homem pecou, ele deixou de ouvir a voz de Deus, ali Deus começou a levantar pessoas que fossem rétegras, que fossem justas, que fossem íntegras, para começar a ouvir a sua voz, ter ações, praticar e começar a falar ao povo que estava desconectado. Por exemplo, Noé, ele foi achado um homem o quê? Íntegro e justo. Então Deus, ele conseguiu ter essa comunicação estabelecida ali, e através disso ele operou uma obra, porque se Noé não fosse reto, justo, não tivesse uma conexão estabelecida e tivesse fé naquela voz que ele estava ouvindo, sabendo que era Deus, o que ia acontecer? Ele não iria ter feito aquilo que Deus havia direcionado. Porque no meio ali do povo, no meio dos que estavam ao redor dele, o que ele estava fazendo, o que Deus estava comandando ele a fazer, era o quê? Era uma loucura. Para que fazer uma arca? Não está nem chovendo. Que dilúvio é esse, né? Há uma seca, para que vai... Tem nem dilúvio, não é? Sabe Deus o que ele ouviu, né? No meio disso tudo, as chacotas, as humilhações. Mas ele tinha uma comunicação estabelecida. E ele foi boca de Deus para falar aquilo que Deus estava dizendo que ia acontecer. Foi ou não foi? Então, ali nós vemos que no Antigo Testamento há muitos modelos de homens, alguns profetas, que Deus ele vem se comunicando com eles para trazer direções ao povo, para trazer ali a cultura, como deveria ser feito, o que deveria ser feito, em que tempo deveria ser feito, para restabelecer ali essa ligação. Mas Deus levantou também paz sobre a terra, para que fosse a manifestação da paternidade dele aqui, e essa voz da paternidade, ela deve anunciar a voz de Deus. Deus, ele quer uma relação íntima de pai e filho. Mas o pecado, ele nos afasta dessa voz. Ele nos faz desejar a voz da serpente ao invés da voz de Deus. Então, a paternidade é essa ferramenta que vem para estabelecer, para restaurar em nós essa conexão com o Pai. Hoje nós sabemos que somos filhos de Deus, amém? Mas como que nós sabemos que somos filhos de Deus? Nós acordamos uma manhã e descobrimos que Jesus, ele morreu por nós. Nós descobrimos todo o processo da sua morte, da sua ressurreição e a revelação da palavra, que não é apenas a letra, isso que está escrito aqui, mas a revelação é o que traz mais vida para nós. A gente acordou e simplesmente foi assim? Não, nós fomos o quê? Ensinados. E não foi simplesmente uma vez. Hoje, todo domingo, 8 horas da manhã, estamos aqui para ouvir a palavra. E essa palavra, essa revelação da palavra veio através da boca de um homem, de um profeta de Deus. Um homem que veio trazendo essa revelação, esse entendimento de que nós precisamos nos comportar nessa terra como filhos de Deus. Porque muitos ainda acreditam que devemos ser somente servos, servos de Deus. Até um jargão, né? Sou serva do Senhor, sou serva do Senhor. Mas o servo, ele só faz se o seu Senhor mandar.
O filho, ele faz porque ele tem entendimento. O filho, ele não espera um comando do pai. Ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe que aquilo dali é responsabilidade dele e ele vai fazer. Ele não vai ficar esperando, menino, tem que limpar a parede, menino tem que lavar a louça. Ele sabe, um filho, ele entende, eu vou lavar a louça porque eu faço parte dessa família, se eu não lavar, daqui a pouco não tem comida. Daqui a pouco, como é que a gente vai almoçar? Se não lava a louça do café, como é que vai fazer o almoço? O filho, ele tem entendimento que aquilo dali é dele também. E é isso que Deus, ele quer restaurar na nossa vida. Ele já não nos quer como servos, ele quer que a gente tenha consciência e ação de que essa terra, ela é nossa. Diga, essa terra é minha, eu tenho ela por herança. Olha só. E a herança, a gente não fica, não é uma herança que eu vou esperar alguém morrer para herdar, não, meus queridos. Já morreu, já ressuscitou e nós já temos autoridade sobre essa herança. Por isso, Deus, ele precisa restaurar na mentalidade do ser humano a filiação. Só que se o ser humano ele estiver em pecado, o seu espírito vai estar adormecido. Como é que ele vai ter esse entendimento de que eu sou filho de Deus, a terra é minha herança, eu preciso restaurar o reino do meu pai e trazer sobre essa terra? Não vai. Então aí entra a paternidade, de trazer esse entendimento, ter essa essência de filiação, gerar outros filhos para Deus. Não é gerar filhos para si, para fazer as coisas para si. Uma paternidade, ela não vai gerar filhos para viverem, para fazer as coisas para ele. Vai gerar filhos para Deus. Ele vai ser uma ferramenta de Deus aqui na terra para gerar essa essência de filiação, porque dentro dele já existe essa essência de filiação, e para fazer com que essas pessoas elas entendam que Deus, ele quer nos ter nessa terra como seus filhos, mas que nós temos aqui direitos, sim, mas principalmente deveres. Que nós temos coisas a fazer nessa terra. E aí nós vamos vendo através da paternidade como executar isso, como restaurar essa terra, como que eu, como filha, vou fazer para trazer essa cultura do reino para a terra, como que eu vou trazer dentro da minha casa, dentro da minha família, da minha vida financeira. Aí entra a paternidade. E a cada vez mais nós vamos sendo trabalhados, vem sendo restaurado essa essência da filiação na vida do homem. Amém? E aí vamos ver um ponto a respeito da voz da paternidade, a sua importância. A voz da paternidade, a paternidade espiritual aqui na terra, ela nos arranca do anonimato e nos guia para a vida de Deus. Veja só, em Números 27, versículo 12. Números 27, versículo 12. Então Deus falou a Moisés: sobe a este monte e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. Continua. E tendo contemplado, tu serás reunido aos teus como Arão teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto, fostes os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Pode seguir. Moisés declarou ao Senhor que Deus, e doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação.
a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Continua. Então replicou Deus a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Então tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois traze-o para diante de Eleazar o sacerdote, perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens. Aqui Moisés recebendo ali uma direção de Deus, que ele já iria morrer, ele precisava levantar uma pessoa que fosse conduzida pelo Espírito de Deus, veja só. Uma pessoa que fosse capaz de ouvir o Espírito de Deus, para que ele desse continuidade naquilo que precisava ser feito. Então ele trouxe ali diante de toda a congregação, colocou as mãos sobre ele, trouxe ali diante do sacerdote, para que ele fosse reconhecido. Esse é um homem que Deus tem escolhido para conduzir esse povo, para esse povo não se perder. Pergunto para vocês, o povo estava lá no Egito, passou anos e anos ali. Quando eles saíram com uma mentalidade escrava. Deus levantou Moisés, falava com Moisés, falava com o povo, e Moisés falava com o povo, e o que o povo fazia? A maioria deles chegou lá na Terra Prometida, eles morreram por causa do quê? Desobediência. Ali estando um homem falando, e por quê? Que eles não conseguiam falar com Deus? A mentalidade deles era de escravo. Eles passaram anos distantes de Deus, gerações e gerações distantes de Deus. Se tendo um homem ali, eles vendo os prodígios, vendo ali Deus operando, muitos deles não conseguiram obedecer. Imagina se não tivesse um homem ali para conduzir, um homem que tivesse conexão com Deus. Eles nem teriam saído do Egito, porque muitos deles foram o quê? Incrédulos ainda lá, né? Então, Deus, ele levantou aqui um homem, deu essa direção para Moisés levantar o homem para dar continuidade, um homem que fosse trazer ali a cultura do seu reino para conduzir o povo diante do propósito, diante do destino que ele tinha. Nós vemos que Josué ele foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. E quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. E a liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar. Moisés solenemente investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação em Israel. Ele também impôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada, particularmente a Josué. Com isso, ele renovou suas promessas e o encorajou na véspera da invasão de Canaã. E aí nós vemos em Josué 1:1 que fala a respeito do ser forte e corajoso, né? Porque eu estou contigo, vai, e assim é aquilo que nós já ouvimos muito falar. Mas como que a paternidade está tirando hoje, na nossa vida, na nossa geração, nos nossos dias, pessoas do anonimato? Satanás, através do pecado, ele vem para matar, roubar e destruir. E isso diz respeito não só a destruir a nossa vida, mas aquilo que nós temos como chamado. Existem muitas pessoas que têm chamados para ser salmistas, para ser ali, estarem levantando louvor a Deus. Mas essas pessoas, ao invés de estarem adorando a Deus, Satanás usa
aquilo que Deus colocou como algo precioso em suas vidas, esse dom, esse talento, para o quê? Para gerar ali para as trevas, para o império das trevas. Cantar coisas que trazem destruição, ao invés de trazer aquilo que é vida, que vem de Deus. Então, muitas pessoas estão perdidas aí fora, sem entender qual o propósito da sua vida. Muitas pessoas estão aí fora morrendo porque acham que a sua vida não tem valor. Muitas pessoas estão aí fora tirando a sua própria vida porque acham que ninguém as ama, que elas não têm valor nessa terra. Costumo até dizer que o cemitério, ele é o lugar mais rico que há sobre a terra. Porque ali há muitos tesouros que deveriam ter sido desenterrados, que deveriam ter sido produzidos. Ali há coisas extraordinárias, mas que Satanás ali teve autoridade através da voz que a pessoa ouviu, acabou levando para o túmulo. Quantos empresários ali não deveriam ter aí levantado empresas extraordinárias na presença do Senhor? Quantos salmistas não deixaram de escrever louvores para engrandecer o nome do Senhor? Quantas pessoas, quantas famílias não estão ali destruídas, não é verdade? Mas Deus, através da paternidade, vem restaurando na nossa vida o que Deus nos criou para ser. Eu jamais tinha imaginado o chamado que eu tenho na presença do Senhor. Se não fosse a paternidade, se não fosse os ensinamentos, se não fosse a revelação da palavra. Porque o sistema religioso, ele só gera o quê? Pastores. Ou é pastor, ou é apóstolo. E não são, por essência, são o quê? São cargos administrativos. Não é um chamado, não é aquilo que Deus, como nós vemos lá em Efésios, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para e mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando que eu vou conseguir entender o que Deus me criou nessa terra para ser? Se eu não tenho entendimento da palavra, se eu não tenho relacionamento com Deus, como é que eu vou saber? Aí nós entramos no modo sobrevivência da humanidade. Quantas pessoas não estão nessa terra somente sobrevivendo? Porque estão desconectados do chamado de Deus para suas vidas. E sabe quando nós prosperamos? Quando nós estamos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nisso nós temos êxito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa vida financeira. É nisso, é nós estarmos dentro do desenho de Deus para a nossa vida. Mas sem a voz da paternidade, sem uma pessoa que entende isso, que tem essa essência, que está autorizada por Deus, levantada por Deus, como que eu vou ter esse entendimento e como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Se o meu espírito ele está adormecido. Então, hoje nós vemos muitas pessoas aqui, e eu creio que todos nós já devemos entender o nosso chamado, porque estamos aqui, não temos nenhum visitante, temos pessoas que já receberam a palavra, temos a nossa paternidade, que apesar de estar longe, nós temos ali o telefone para ter contato com ele, vem de vez em quando aqui, estivemos por anos com ele aqui. Então, nós precisamos buscar isso. Se não conhecemos o nosso chamado, nós vamos estar sobrevivendo sobre essa terra. E Deus não nos criou para isso. A gente só vai estar acordando, já esperando que chegue o final do dia. Eu quero que esse dia passe logo para acabar logo. E acaba sendo improdutivo. Agora, quando eu entendo o meu chamado, acordei. Hoje eu tenho isso para fazer.
O que eu posso fazer dentro do meu chamado para desenvolver hoje? E aí Deus vai abrindo portas, porque eu estou dentro do desenho dele, então ele vai abrindo porta, vai gerando conexões e as coisas vão crescendo. Então, como igreja entendida, uma igreja que tem paternidade, tem a voz da paternidade, nós não podemos andar sem entender o nosso chamado específico. Eu tenho aqui 3 crianças, todos 3, eu sempre falo para eles, apesar de eu saber qual o chamado dele, qual o desenho dos 3, eu sempre digo para eles buscarem no Senhor. Porque, além de eu estar falando, eles precisam ter entendimento próprio. Porque são crianças que foram geradas debaixo de uma palavra, são crianças que estão geradas ali próximo à paternidade. Então, eles precisam crescer com o entendimento de qual o chamado deles. Senão, nossos filhos crescem, têm 18 anos e eles não sabem nem o que quer da vida, né? Quem aqui já viu um adolescente chegando aí aos 18 anos, um jovem chegando aos 18 anos, sabe nem o que quer fazer da vida? Aí vai começar a testar aqui, não, deixa eu testar aqui, ver se vai dar. Aí, eu não gosto disso, aí vou testar aqui, ver se aqui eu me acho, né? O tal do eu vou me achar em alguma coisa. E aí se passaram 20, 30 anos procurando e a pessoa nunca se encontrou. Podemos remir o tempo, amados, através da voz da paternidade. E ao invés de sermos mais um nessa terra, nós seremos aqueles. Não é mais um homem, não é mais uma mulher, não é mais uma criança, não é mais um jovem. É o jovem, é a mulher, é o homem, porque nós vamos fazer a diferença. Porque nós sabemos aquilo que fomos chamados. Porque nós temos uma voz, uma paternidade espiritual aqui na terra, que é a boca de Deus para nos trazer esse entendimento. E aí vamos continuar. Outro ponto, a respeito da importância da voz da paternidade. A voz da paternidade, ela também julga a igreja. Quando a gente fala julgamento, parece algo pesado, é ou não é? O julgamento parece algo ruim, mas vamos lá. Se você procurar o significado da palavra julgamento, vamos achar assim. O julgamento é um momento em que um juiz analisa os fatos, os argumentos e toma uma decisão ou dar um parecer final. E aí nós vamos trazer esse conceito, vamos trazer um entendimento a respeito do julgamento. A voz da paternidade, ela julga. Tem muita gente que pode dizer assim, agora ele é dono sobre mim, vai ficar apontando meus defeitos, porque quando a gente fala de julgamento, a gente tem esse lado negativo, né? Mas vamos trazer aquilo que a palavra de Deus institui sobre a paternidade. Que julgamento é esse que a paternidade traz sobre a vida daqueles que estão ali, crendo, que estão vivendo esse princípio. O julgamento de que ele vai observar a nossa vida, ele tem a revelação da palavra, ele vai ver os fatos, ele vai ver o ambiente espiritual e ele vai dizer, olha, você está dentro de um ciclo. Você, por exemplo, uma pessoa, uma família que está sempre em embaraços financeiros, a paternidade vai vir através de toda a sua experiência, através da revelação do Espírito de Deus, vai ali ouvir a família, vai ouvir o homem, a mulher, vai entender, vai ter ali o entendimento através do Espírito. Opa, essa família está vivendo um ciclo. Para quebrar esse ciclo, precisa fazer isso. Então, a paternidade, ela vem, observa os fatos, observa o cenário, observa o ambiente espiritual, ouve ali a voz de Deus, o Espírito de Deus, aquilo que Deus está revelando espiritualmente, e aí ele traz uma direção para que a gente saia da rota de engano, da rota de miséria e de destruição. Todo mundo compreendeu? Isso é o julgamento que nós estamos falando a respeito da voz da paternidade.
Não é que ele vai chegar e dizer, tu é feio, tu é errado. Ele tem todo um processo, a voz da paternidade, ela vem diante de todo um processo de avaliação para trazer uma direção para nos arrancar de rotas de ruína, para nos arrancar do império das trevas. Amém? Essa é eu creio que é uma das principais importâncias, um ponto que nós estamos falando aqui, que hoje, como igreja, nós vivemos. Quando nós procuramos a nossa paternidade, conversamos, ele vem, observa, ele fala, olha, desse jeito você vai acabar dessa forma, vamos fazer dessa outra maneira? Traz uma direção. E todos nós que ouvimos, cremos e praticamos, obtemos êxito, amém? E é isso nós vemos lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4 a 5. Nós vemos ali uma mulher, olha só. Nesta época, Débora, uma profetisa, casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Pode seguir. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira ou palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a ajuizasse sobre suas causas e questões. E aí, no decorrer disso, nós vimos que ela mandou chamar uma pessoa, a pessoa veio, mas ela disse assim, não, eu preciso que você vá comigo. E ela foi para essa guerra e ali obteve êxito. Quando nós vemos assim, poxa, mas uma mulher, uma profetisa, não é uma mulher, é uma profetisa. Uma mulher que Deus escolheu, que Deus levantou, que Deus colocou autoridade. E aí nós vemos o lado espiritual. Deus levantou essa mulher como uma autoridade para o quê? Ajuizar as causas e questões. As pessoas iam até ela, falavam as suas situações, como uma pessoa levantada por Deus, conduzida pelo Espírito de Deus, ela avaliava e aí ela trazia direção. Ela trazia aquilo que Deus estava dizendo, aquilo que Deus estava direcionando. Todos compreenderam? E hoje não é a mesma coisa? Só que a nossa paternidade não fica debaixo de uma tamareira, né? Não fica debaixo de uma palmeira. Hoje já é diferente, já tem uma salinha, já tem um lugar, vamos até a sua casa. Vamos para o próximo. Olha outro ponto. O julgamento da paternidade, veja bem. O julgamento de uma paternidade espiritual na terra, ele nunca é para a morte. Se vem de Deus, Deus ele é morte, Deus ele é vida. Então o julgamento de uma paternidade espiritual nunca é para a morte. É sempre para trazer alinhamento e estabelecer o caráter da cultura do reino de Deus na vida da igreja. E aí vamos lá, em Romanos 8, versículo 14 a 17. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. E o Espírito, o próprio Espírito, testemunha aonde? Ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Continua. Se somos filhos, então também somos herdeiros. E herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. E se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Se nós somos
queremos ser chamados filhos de Deus, o nosso espírito precisa estar ativado. E para isso nós precisamos restaurar, todo um processo de restauração e de desintoxicação. Para isso entra a voz da paternidade. E vamos continuar. Um outro ponto, a voz da paternidade, ela direciona os homens de autoridade. Nós vemos em toda ali o Antigo Testamento e também no Novo, homens e mulheres, reis principalmente, que ao seu lado tinham profetas. Tinham ali boca de Deus para direcionar os seus passos, para trazer instrução, para ensinar a cultura do reino. Mas hoje vamos falar somente a respeito ali de Saul. Vamos em 1 Samuel 10, 1. O povo começou a querer um rei, e aí Deus deu a direção para Samuel. Vamos levantar um rei então. Se o povo está querendo, vamos levantar um rei. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Deus não te ungiu para seres reis sobre a sua herança? E ali Samuel ungiu Saul para ser rei sobre a nação. E Saul estava indo bem, estava ali obedecendo, juntamente procurava Samuel, e aí perguntava de Samuel como tem que fazer, o que tem que fazer. Samuel vinha, trazia direção, instrução. Mas chegou um dado momento, nessa caminhada, que Samuel disse para ele: olha, fica aqui, espera que eu vou voltar. Só que Saul começou a ouvir a voz da sua, diga, alma. Por que ele ouviu a voz da alma dele? Porque ele começou a ficar com medo. Estava diante de uma guerra e aí ficou com medo. E aí o que ele pegou e fez? Aquilo que não era da sua responsabilidade. Ele não fez aquilo que ele tinha recebido uma direção para fazer. Qual era o comando de Samuel para ele? Espera. Mas aí ele começou a ver o povo vindo, e aí ele começou a ficar com medo, e aí foi fazer algo que não era da sua responsabilidade. E a partir daí nós vemos Deus, não foi Samuel, foi Deus que disse o quê? O Espírito de Deus já não irá mais te acompanhar. Saul reinou quantos anos? Quem sabe essa? Hã? Quantos anos Saul reinou ali com Deus? 2 anos. 40 anos de reinado, mas somente 2 foi debaixo de obediência. A partir do momento que ele começou a desobedecer, como que Deus iria estar, o Espírito de Deus iria estar com ele se ele não estava mais obedecendo a voz de Deus? E aí esses outros 38 anos, foi ano de prosperidade? Foi ano de paz? Não. Então nós vemos a importância de um homem de Deus, de um homem autorizado, levantado por Deus, ali do lado de um rei. Do lado de uma pessoa que tem chamado, que tem para levantar, para conduzir diante daquilo que tem como chamado. Nos dias de hoje nós temos reis. Sim, temos reis. Já não é mais daquela maneira, né, da fio de espada, trono, como nós vimos aí antigamente. Mas hoje nós temos homens e mulheres autorizados por Deus para mover finanças, mover recursos financeiros nessa terra. Só que eles precisam de uma voz, sim, ainda, a voz da paternidade, para conduzir como esse chamado vai ser desenvolvido. Assim como nós, que temos chamados sacerdotais, também precisamos da voz da paternidade para nos orientar ali diante desse chamado. Amém? E aí vamos para um outro ponto. Filhos que correspondam ao Pai. O apóstolo Paulo,
ele escreve aos irmãos em Filipos, dizendo: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros. Filipenses 2. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações, sem reclamações, nem contendas, nem discussões. Continua. Para que vos torneis, vamos lá, puros, irrepreensíveis, e tem uma versão que fala sobre a integridade, e íntegros. Filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo aqui corrompido e perverso, mas no qual nós resplandecemos como grandes astros no universo, ou como grandes luzeiros. Pessoal, a minha versão está assim. Fazei todas as coisas, sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri e trabalhei. Esse texto ele é precioso e revela o nosso privilégio e a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Então, ali nós vemos 3 características dos filhos obedientes ao Pai. Primeiro, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Há um versículo que fala que o nosso corpo, alma e espírito precisam ser apresentados irrepreensíveis diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou chegar a esse ponto final de me apresentar quando Jesus retornar, me apresentar diante dele com corpo, alma e espírito irrepreensíveis? É um passe de mágica, como a gente vê no sistema religioso? Aceita Jesus hoje que pronto, vai ser tudo restaurado? Não. É uma caminhada. É um alvo que eu preciso alcançar. E como que eu vou fazer essa caminhada? Com uma voz me direcionando, me auxiliando, uma voz que está ligada, conectada, que é a voz da paternidade espiritual. Até o meu espírito esteja ali plenamente cheio ali da vida de Deus, e isso daí irá acontecer. Esse nosso destino final nós iremos alcançar. Mas vamos lá. Para esse primeiro ponto, para que nos tornemos filhos de Deus, irrepreensíveis. Como que a paternidade, algo que a paternidade precisa trabalhar na nossa vida? Gerar filhos para Deus, irrepreensíveis ou inculpáveis. O que é irrepreensível? Todo mundo sabe o que é repreensão, né? O que é repreensão? É eu ser chamado a atenção por algo que eu fiz de errado. Então, o filho de Deus, ele precisa ser irrepreensível. O mundo tem que olhar para nós. Aqui nesses versículos nós vimos que é diante de uma geração corrupta, perversa, ou diante de um mundo aí totalmente errado. Então, essas pessoas que estão lá fora, elas já estão acostumadas com o pecado. Mas elas precisam olhar para os filhos de Deus e dizer assim: opa, aquele dali não chama palavrão? Tu não vê aquele dali bater, dando tapa na cara do filho? Tu não vê aquele dali bebendo na beira do bar? Vê aquele dali na casa do vizinho, fazendo discórdia, de fofoca? Aquele dali é diferente. Aí, quando gera uma briga aí na rua,
o cristão, filho de Deus, ele está onde? Está lá no meio? Não. Ele não tem nada do que os vizinhos, vamos colocar aqui dentro desse exemplo, dos vizinhos culparem ou apontarem o dedo. Dentro do trabalho, de repente, sempre dentro do trabalho tem aquela turminha que fica de fofoca, que fica de panelinha. Aí vem, de repente dá um problema lá, mas eles vão olhar, o filho de Deus, ele está onde? Ele está no meio do problema? Às vezes, a maioria das vezes ele tem que ser a solução. Ele tem que ser a solução. Estão me entendendo? A gente tem que viver de maneira reta, ao ponto de que as pessoas não tenham do que nos acusar. As pessoas não tenham nada do que dizer, mas eu te vi fazendo isso, mas eu te vi bebendo, mas eu te vi se agarrando ali na esquina, uma menininha com cara, mas eu te vi, sei lá, em alta velocidade, mas eu te vi, e aí, transgredindo as regras de trânsito, ou sei lá o quê. As pessoas não podem ter do que nos acusar. Porque aí, então, os filhos de Deus vão ter autoridade para trazer a palavra de Deus de maneira ali eficiente. Por que que hoje, quando a gente fala, eu sou cristão, as pessoas não dão a mínima? Porque o nome do Senhor na boca daqueles que se dizem cristão está mais do que sujo na boca dessas pessoas. Porque as pessoas falam que são de Deus, mas as suas vidas são totalmente erradas. Só que a palavra diz que nós temos que ser o quê? Filhos irrepreensíveis. Ou seja, quando eu falar, a outra pessoa não pode ter do que me acusar. Ela tem que olhar assim, realmente é isso. E aí a pessoa vai olhar e vai ver um bom testemunho. Vai ver a imagem e semelhança de Deus. Aí vamos continuar. E é algo que no reino... Isso é muito forte, porque nós trabalhamos com a cultura. E a cultura não é faz o que eu faço. Não é o que eu digo. Não é faz o que eu digo. É faz o que eu faço. E o que eu faço é aquilo que está dentro da cultura do reino. Esse é o modelo de viver sobre essa terra. Amém? Próximo ponto. Filhos sinceros. Olha só, quando nós falamos de sinceridade, deixa eu puxar aqui. O que é sincero? É a qualidade daquele que diz a verdade e que não mente. O adjetivo sincero, ele mostra uma pessoa que não disfarça, diga não disfarça, sentimento. Ou o que pensa. É uma pessoa que não tem intenção de negar a realidade. Ser alguém sincero significa ser uma pessoa franca que fala com sinceridade. Ou seja, não é uma pessoa... Isso aqui é Deus que está falando. Vocês viram ali, né, nos versículos anteriores, que ele fala para que vocês sejam filhos de Deus, ser sinceros, ser ali irrepreensíveis, né? E o que é ser sincero? Eu não fico dissimulando meus sentimentos. É aquilo que está dentro de mim, eu preciso reconhecer, se é ruim eu preciso tratar. Mas eu não fico sentindo uma coisa e dizendo outra. Tendo a consciência de que... Por exemplo, o que é dissimulação? Eu não gosto de uma pessoa, mas aí eu estou ali do lado rindo, mas dentro do meu coração, quando a pessoa vira as costas, eu estou o quê? Tratando mal. Ou estou falando mal, ou eu tenho pensamentos ruins a respeito daquela pessoa, tenho emoções ruins a respeito dessa pessoa. Pergunto para vocês, Deus é assim? Todos estamos em processo de restauração. Temos pontos ainda que precisam melhorar. Não vou colocar pontos negativos, mas pontos na nossa vida que precisam melhorar. Temos ou não temos? Temos consciência disso. Mas aí eu vou olhar para a pessoa e vou tratá-la mal por causa daquilo?
Deus, quando Ele olha para a gente, quando a gente estava lá no pecado, Deus, Ele olhou para a gente e disse assim, eu vou deixar esse daí de lado, esse daí. Deixou? Ele fez um processo. E que processo foi esse? Então, às vezes, através da nossa paternidade ali, um processo de derramar do seu amor, de trazer da sua essência, de mostrar como uma pessoa deve ser, não é? Foi assim conosco? De mostrar aquilo que é dele, aquilo que vem como essência dele, para que nós fôssemos resgatados. Isso é uma pessoa sincera. Eu estou ali e o que eu falo, o que eu penso, eu não vou dizer o contrário do que está dentro de mim. Significa que eu posso falar qualquer coisa? Vamos ter aí também a prudência, tá bom? Vamos saber com quem falar, como nos portar. Mas não vamos trazer, porque quando a pessoa não é sincera, ela está na prática da mentira. Diga mentira. E quem é o pai da mentira? Mas é filhos de Deus que está falando aqui. Como é que eu vou dizer que eu sou filha de Deus se eu estou fazendo aquilo que é da filiação de Satanás? A mentira. Porque a dissimulação, a falta de sinceridade, isso não são essência, isso não é algo, qualidades, não são coisas que vêm de Deus. Então, como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos trabalhar isso dentro do nosso caráter. E aí entra outro ponto que eu quero ressaltar aqui, a questão de nós termos responsabilidade com nós mesmos. Porque às vezes a gente não quer falar a verdade, porque tem medo do que a outra pessoa vai pensar. Por exemplo, eu não vou diante da paternidade, não quer falar o que realmente está dentro de si, porque talvez tem medo de ser rejeitado pela paternidade, isso são traumas da sua alma, tá? Ou tem medo de talvez falar com o formador aquilo, porque talvez será que ela vai pensar de mim, o que é que isso, aquilo, outro. Só que aí eu acabo atrapalhando o meu processo de restauração, quando eu coloco essa barreira. Aí eu não coloco o que realmente está dentro de mim para que seja tratado, para que seja curado, para que seja restaurado. Então, nós precisamos da sinceridade como filhos de Deus para trazer mais alinhamento para as nossas vidas. E para que assim manifestemos a essência de Deus. Porque talvez você pense assim, a pessoa aqui do meu lado não vê o que eu estou fazendo. Não vê o que está, não sabe o que está no meu pensamento, não sabe o que está no meu coração. Mas tem um que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Esse nós não podemos enganar. E é o mais importante, porque a pessoa do teu lado aqui, talvez amanhã não esteja, mas Deus, Ele sempre está ouvindo e sabendo o que está acontecendo conosco. Amém? Vamos continuar para o último ponto. Olha só, filhos inculpáveis, sem mancha, imaculados, sem nódoas, inocentes. Essa palavra era usada para animais usados para o sacrifício, e eles não podiam ter defeitos. Essa palavra descreve o que o cristão deve ser diante de Deus. A Bíblia ela nos diz que foi assim que Jesus Cristo se ofereceu por nós. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculável ou inculpável, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará as obras mortas, a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Sem mancha, sem pecado. O Cordeiro de Deus, ele foi imolado por nós, a fim de nos tornar sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, cumprindo assim parte do objetivo da nossa eleição eterna.
Dai, qual é a diferença desse inculpáveis para irrepreensíveis? Irrepreensíveis é algo que eu fiz de errado e eu vou ser corrigido, eu vou ser chamado a atenção por isso. Então, o cristão ele não pode ter feito nada de errado. Ok? Isso mostra muito a respeito do caráter. Diga caráter. Agora, inculpáveis é algo mais profundo. E aí já entra o pecado. Já entra algo mais espiritual. Porque, vamos lá. Quando eu pratico o pecado, aí quem é que vai ter acesso, vai ter autoridade sobre a minha vida? Quem? Satanás. Então, a minha vida, ela vai começar a ser governada e dominada ali por espíritos malignos, pela voz do inimigo, pela voz da serpente. E eu vou começar a praticar coisas erradas, a praticar o pecado. Só que aí o Filho de Deus, ele não pode dar acesso à voz do inimigo na sua vida, para que ele não faça aquilo que é errado. E aí, quando entra a culpa, a gente fala também de consciência. Diga consciência. O que é consciência? Eu sei que está errado, mas eu vou e faço. Então, eu estou tomando a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Aí eu sou culpada. Não tem como dizer assim diante de Deus, mas eu não sabia que isso era pecado, Jesus. Eu já estou culpada porque eu sei, e mesmo assim eu escolhi fazer. Um filho de Deus, ele tem que ser inculpável, porque ele tem entendimento do que é certo, o que é errado, e ele decide por não fazer mais o que é errado. Amém? Um filho de Deus sabe que não deve mentir, porque a mentira é de quem? Eu estou negando a paternidade de Deus e estou o quê? Aceitando ali ser filho de Satanás, quando eu minto. Mas se eu sei, se eu tenho consciência disso, então diante das situações eu preciso ser sincero, eu preciso ser verdadeiro, não mentir, porque eu sei que não diz respeito, não é somente o fato de eu mentir, de falar para outra pessoa. Mas é uma questão espiritual em que quando eu sei que está errado, eu sei que na mentira eu vou estar ali debaixo de uma voz maligna e vou estar rejeitando a paternidade de Deus, eu vou dizer não. Porque se eu minto, eu já tenho a consciência de que isso vai me levar a uma rota errada. Então aí já é uma consciência de algo além, de algo espiritual. E aí, se eu faço, eu estou fazendo, estou assumindo a responsabilidade. Então, eu sou culpado pelo que eu fiz. É que nem quando vai aí para um julgamento, a pessoa atravessa o sinal vermelho e bate ali na frente. Vai para um julgamento, vão lá fazer ali a avaliação, puxa a câmera e tudo. E aí vai ver que a pessoa passou no sinal vermelho. A pessoa sabe que não deve passar no sinal vermelho? Né? Quando vai tirar a CNH, tem todas aulas e aulas, e isso todo mundo sabe que passar no sinal vermelho é errado. Mas ela passou, ela assumiu a responsabilidade. Bateu lá na frente, então é culpado. Vocês estão entendendo? No nosso dia a dia, nós sabemos perfeitamente muitas coisas, o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente escolhe pelo que é errado, por mais simples, diga por mais simples que seja, eu vou estar assumindo a responsabilidade. Não pense que é uma besteirinha, é só um troco, é só uma coisinha que eu deixei de... Não. É só uma mentirinha, foi só uma pessoa falar, vem cá, tu pegou, é só uma palavrinha sim ou não. O que uma palavrinha sim ou não vai fazer de diferença? Vai te deixar espiritualmente debaixo de ali numa filiação a Satanás. E você fez isso consciente de que estava errado, então você é culpado. Mas Deus, Ele quer filhos. E por que filhos inculpáveis?
Porque é aquilo que eu falei anteriormente. O servo, ele só vai fazer aquilo que o seu senhor manda. Mas o filho, ele tem consciência. Então, ele vai fazer aquilo que vem da essência do seu pai. Ele vai fazer aquilo que é certo, porque ele tem consciência. Filho tem que ter consciência. Eu sou filha de Deus, então eu tenho que fazer isso daqui. É algo que nós precisamos praticar todos os dias da nossa vida. No nosso dia a dia. Não é para coisas extraordinárias só, não. Começa no nosso dia a dia. Nas coisas mais simples. Dentro de casa, no nosso trabalho. Quando vai ali no mercadinho. Em todos os lugares nós precisamos ter essa prática. Porque como filhos de Deus, nós precisamos manifestar a sua imagem e semelhança sobre essa terra. E a voz da paternidade, ela vem para restaurar isso em nossas vidas. Vem sendo essa ferramenta para restaurar essa essência de filhos. E juntos ali nós vamos caminhando e vamos trazendo o reino de Deus sobre essa terra através das nossas vidas. Porque o reino de Deus, ele não está ali, ele não está acolá. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Amém? Então vamos ficar em pé.